Imagine a seguinte cena. O advogado-geral dos Estados Unidos testemunha sob juramento perante o Congresso Nacional que o presidente não esteve ordenando agentes federais a ler e-mails, escutar conversas telefônicas e monitorar atividades virtuais de cidadãos norte-americanos sem um mandado judicial. Afinal, isto seria crime. Mas 6 meses depois, o próprio presidente confessa essas coisas. Imagine uma segunda cena. A Constituição proíbe que o Congresso restrinja a liberdade de expressão, mas de repente criminaliza críticas a operações do FBI sem mandado judicial. Imagine uma terceira cena. A Constituição garante um julgamento em tempo razoável por um juiz regularmente constituído e com direito à defesa, mas de repente o Congresso autoriza o presidente a dispensar tais medidas se o exército americano o mantiver preso em Cuba. E ainda uma última cena. A Constituição garante que o governo só pode desapropriar para uso público do bem imóvel. E a Suprema Corte decide que o governo pode transferir o seu imóvel desapropriado para o seu vizinho, contra sua vontade. Não se trata de cenas de filmes de Hollywood, mas histórias recentes, reais. São apenas alguns exemplos da paulatina perda de liberdade para um governo sem qualquer controle que nós temos bovinamente permitido atuar. Não estariam os nossos direitos garantidos pela Constituição? Por que ninguém do governo está levando a sério o juramento de cumpri-la? Por que parece que toda vez que ouvimos o discurso de um presidente, ele está barganhando mais poder do Congresso para invadir nossa privacidade, restringir nossa liberdade de expressão e criar subterfúgios ao devido processo legal? Existe algum limite nos poderes que o Congresso pode outorgar ao presidente? Ou nos poderes que o presidente deve exercer de modo equilibrado? Pode a Suprema Corte simplesmente alterar regras bem estabelecidas sobre desapropriação para transferir a sua propriedade a um particular qualquer? Teremos alguns direitos enquanto seres humanos ou cidadãos americanos que o governo não pode desrespeitar, não importa o motivo? Estas e outras questões não têm respostas simplórias, mas são questões que todos aqueles que amam a liberdade deveriam fazer. O presidente diz que está comprometido com a segurança interna do país e, enquanto isso, aproveita para silenciar oponentes, retirar garantias de defesa, desrespeitar o processo penal, estabelecer cortes marciais, coisas que não eram vistas desde a Guerra Civil. De quebra, afirma que qualquer debate sobre esses assuntos deve ser evitado para não favorecer o inimigo. Como pode o governo preservar nossas liberdades simplesmente as destruindo? A resposta é que o governo não está interessado em fazê-lo e tem dado provas disso. A questão de saber o que deve ser prioritário para um governo, proteger a liberdade ou a vida, é mais importante do que uma tese acadêmica. A resposta determina se a liberdade é nossa para ser protegida ou outorgada pelo governo e, portanto, passível de supressão. A administração Bush atacou e reduziu sistematicamente todas as liberdades e direitos garantidos pela Constituição, ou praticamente todas. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade de associação, direito à privacidade, direito à não autoincriminação, direito à assistência jurídica, direito a julgamentos rápidos, direito a julgamentos justos, direito de evitar punições cruéis e imprevistas na legislação, e até mesmo o direito de ser libertado após a absolvição. Todas estas liberdades sofreram reveses desde 11 de setembro de 2001. O presidente violou leis que jurou defender e deixou de aplicar leis que ele próprio sancionou, tudo em nome de uma suposta segurança interna. O presidente e o Congresso, com o apoio de republicanos, democratas, liberais e conservadores, conseguiram convencer o povo americano de que, abrindo mão das liberdades que a duras penas havíamos conquistado, teríamos segurança. Se voltarmos os olhos para os pais fundadores, todavia, veremos como eles rejeitaram esta concepção. Eles acreditavam que aqueles que abrem mão da liberdade por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. Essa frase é de Thomas Jefferson. Eles declararam: dê-me a liberdade ou dê-me a morte. E proclamaram: quando o povo teme o governo, a tirania. Quando o governo teme o povo, a liberdade. Os nossos antepassados compreendiam que o objetivo do governo deveria ser o de preservar a liberdade.
e que o fracasso em fazê-lo comprometeria a própria razão de sua existência. Indivíduos livres, firmes, que exigem a proteção dos direitos naturais e das garantias fundamentais, só podem ser solapados por tiranos, não por defensores da Constituição. Quando nos comportamos como ovelhas, por medo, complacência ou fraqueza, perdemos o amor pela liberdade. E quando perdemos o amor pela liberdade, a esperança e a felicidade desaparecem. Ninguém pode ser feliz sem ser livre. Há muito que eu desejava transmitir ao público brasileiro, de alguma forma, os escritos do juiz e ex-âncora da Fox News, Andrew Napolitano. Até tentei publicar uma tradução desse livro que vou resenhar para vocês hoje. Mas a editora dele ainda não tinha escritório no Brasil na época que eu tentei. Talvez ainda consiga, porque eu acho que vale a pena. O brasileiro precisa de uma injeção de coragem patriótica para deixar de ser trouxa. Quando uma maioria uníssona gritar "chega", eles, os covardes que usam do poder contra alguns para impor medo, vão recuar. A história prova isso, assim como prova que populações condescendentes pagam com o sangue de seus compatriotas. O Napolitano até já compôs uma chapa que surpreendeu alguns anos nas eleições, que acabaram catapultando Trump ao primeiro mandato. Ela era encabeçada pelo republicano Ron Paul, que, a par da idade avançada, alcançou expressiva votação, principalmente entre os mais jovens insatisfeitos com as políticas democratas. O opus magnum do Napolitano é um trabalho sobre direito natural que procura resgatar a doutrina original europeia, entrelaçando-a à Constituição americana. Uma obra técnica dirigida a juristas. Os demais livros são textos dirigidos ao público em geral, com uma linguagem simples e lógica que qualquer cidadão compreende. Daí seu estrondoso sucesso em meio a um povo que ainda preza pela defesa de suas liberdades e não se rende a modismos e jargões disfarçadores de autoritarismo estatal, independentemente de coloração partidária. Então, nesse conjunto de obras do Napolitano voltadas à população em geral e não apenas juristas, ele vai criticar o Clinton, o Bush pai, o Bush filho, o Obama, o Trump, o Biden. Né? Ele tem um perfil liberal, mas ele é muito preciso nas suas críticas assim, contra o autoritarismo estatal, né, governamental. Também criticou presidentes de séculos anteriores, né, Abraham Lincoln, por exemplo, resgatando pontuais episódios históricos para demonstrar os abusos, né, de todos esses governos, né? E como é preciso se manter vigilante, né? E a postos para defender os direitos civis, né? E protestar, custa o que custar. Porque esse comportamento de ovelha, e aí o título do livro, né? Nação de Ovelhas, que permite o autoritarismo estatal. E ele vai crescendo, a tendência dele é sempre crescer, enquanto a sociedade se conformar, né?